Obrigado, Marcelo, pela brilhante exposição, esclarecedora. E agora, com a palavra, a professora Júlia. Oi, bom dia a todos e todas. Queria convidar vocês a se mexer um pouquinho, que a gente teve uma palestra muito boa agora, mas a gente vai entrar em outra de mais 20 minutos, então para todo mundo dar uma relaxada. Então vamos lá. Bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer especialmente ao Instituto Nossos Ilhéus e ao projeto Mob Cidades pelo convite e também a todas as pessoas que estão aqui, muito importante. É uma honra para mim estar presente nesse evento e aqui nesse auditório da Câmara dos Vereadores conversando sobre essa temática tão relevante para as pessoas e para o desenvolvimento urbano municipal. É um especial agradecimento também ao secretário aqui presente, é muito importante. Tá. Então hoje a gente está falando aqui sobre cidades acessíveis e mais humanas. Por isso eu vou contextualizar os cenários e os desafios urbanos nacionais, considerando dados demográficos e populacionais a nível nacional. Então eu trago esse mapa aqui do Atlas Brasil, que ilustra o crescimento populacional nas capitais dos estados brasileiros nos últimos 145 anos. Então, vocês vão ver que o diâmetro, o diâmetro mostra a população, né? E a cor mais clara mostra a data. Então, a gente está indo aqui de 1872 até 2000, né? Então, a gente observa que teve um crescimento populacional muito grande no mundo e no Brasil. Então, em 1972, a cidade mais povoada do país tinha 274 mil habitantes. Em 2000, a cidade mais povoada tinha 10.406.000 habitantes, em média. Então, esse gráfico aqui, ele ilustra a questão do crescimento populacional e a virada de um país rural para um país urbano, né? Então, a gente vê em amarelo a população rural, em vermelho, em laranja a população urbana, e uma transição, né? De 40 até 60, o Brasil era um país rural. De 60 para 70 teve essa virada. Então, a gente passou a ser um país urbano. E isso é um dado recente, né? Vamos dizer, somos urbanos e numa ascendência em poucas décadas. E aí eu pergunto, assim, será que esse crescimento e essa acomodação da população no meio urbano, ele foi acompanhado de um planejamento urbano? Como se deu, né? Então, o que a gente observa
que eu trago esse cenário. Por que eu trago esse cenário nacional, né? Porque os municípios enfrentam desafios e problemas muito semelhantes. Então, às vezes, a solução e os erros e os acertos de municípios vizinhos podem ser aplicados aqui, né? Então, por isso que a gente trabalha com muitos estudos de caso, né? Então, a gente tem hoje no país um padrão de dependência automobilística, onde se prioriza o conforto para o motorista, a ampliação das faixas e a eficiência operacional. Ou seja, como mover veículos de forma rápida e eficiente para bairros, para comunidades e ao redor de bairros e de comunidades, né? Ou entre cidades. A gente tem uma realidade que uma grande parte da população gasta uma grande parte do seu tempo se deslocando precariamente, e o poder público acaba destinando os espaços públicos, grande parte dos espaços públicos, para o automóvel e não para as pessoas. Então, é muito comum você ver bairros sem calçadas e sem acessibilidade universal, e cidades sem acessibilidade. Então, bairros que só têm habitação, sem acesso ao que a gente diz que é o direito à cidade, né, que o Estatuto da Cidade veio trazer. Então, os bairros não têm emprego, não têm serviço, não têm comércio, não têm escola, não têm equipamento urbano, nem de lazer. Então, a população está sempre se deslocando para uma mesma região. Isso é um assunto importante, né? Aí a gente chegou nesse ponto, né, da cidade para veículos, e sim, esse lugar existe. É um padrão realmente muito centrado na expansão da rede rodoviária e dos leitos carroçáveis, que ele gera mais congestionamento, mais tempo no trânsito, e ele reduz tanto a produtividade como a qualidade de vida da população. A gente observa isso claramente em pleno século XXI. No caso de São Paulo, as marginais que são ao longo dos rios foram ampliadas. Os acadêmicos e todas as pessoas desse setor de mobilidade alertaram que isso não resolveria e não resolveu, tá? Mas existem projetos que já estão incorporando no Brasil a questão da acessibilidade. E o desafio é, de fato, a gente mudar para um padrão para cidades acessíveis, onde todas as pessoas, com deficiência ou não, consigam se deslocar com qualidade, tendo a opção de utilizar vários modos de transporte. Então, que seja caminhada, ciclovias ou transporte público, e que tenham acesso aos serviços da cidade, né? É fundamental criar oportunidades e serviços em diversos bairros para que a população inteira não tenha que se deslocar para um único bairro. Aqui, esses dois casos, né, são vias que foram requalificadas, considerando acessibilidade. Em São Paulo, no caso, né, essa é a Faria Lima. Você pode ver que tem as rampas de acesso às faixas, os pisos podotáteis e a ciclovia central. Se eu não me engano, tem corredor de ônibus também. Esse de antes era a Avenida Paulista também, que ela foi reformada inteira, considerando todas essas questões da acessibilidade. Essa imagem aqui é do Yangel, que o Marcelo já apresentou muito bem, todos os princípios e ideias. É um bairro que chama Bairro da Gente, que foi projetado por ele em parceria com diversos profissionais brasileiros. E eu trago essa imagem porque, por muito tempo, o corpo técnico ligado ao transporte não priorizou a infraestrutura que o modo a pé requer. Ou seja, a dimensão humana da cidade tem sido subvalorizada pelo planejamento urbano. Os espaços públicos estão muito limitados em termos qualitativos e quantitativos. Na maioria das vezes, o caminhar é acompanhado de poluição sonora, poluição visual, situações de risco, atropelamento e inacessibilidade.
É importante atender a demanda das pessoas e criar lugares seguros e agradáveis, com iluminação, arborização, atrações para o pedestre, curtas distâncias. Afinal, quem não gosta de caminhar sobre a sombra de uma árvore? Os passos para essa transição já estão sendo realizados, tanto no âmbito governamental, com implementação de leis, normas, políticas públicas, como no âmbito acadêmico e na escala da sociedade civil, seja organizações ou coletivos. Que essas organizações vêm colaborando com as pautas, com intervenções urbanas e tudo mais. Todavia, é fundamental que o poder municipal implemente ações, intervenções, políticas públicas que incorporem todo esse material, todo esse arcabouço legal que nós já temos e promovam cidades acessíveis, com foco nas mobilidades ativas e no transporte público.